Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o mercado do petróleo. Falarei também um pouco sobre a organização dos países exportadores de petróleo e, podemos assim dizer, a OPEP+, que hoje é uma organização constituída por 23 países. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada! Então vamos lá ao nosso encontro do dia. Hoje são 9 de outubro de 2022 e vamos falar da OPEP+, e o mercado do petróleo. Então, inicialmente, nós falaremos um pouco sobre essa questão que envolve os preços do barril do petróleo no mercado internacional. Então, dentro de uma conjuntura recente, motivada pela pandemia do Covid-19, o que nós tivemos foi a queda do preço do barril do petróleo no mercado mundial no ano de 2020, motivado, é claro, pela redução da demanda pelo produto, uma vez que o nível de atividade econômica em muitos países caiu drasticamente em função da necessidade de se promover o lockdown, ou seja, o isolamento das pessoas. Isso fez com que as atividades produtivas declinassem muito, razão pela qual a demanda internacional por petróleo também caiu substancialmente. Ora, como os preços dos produtos são regulados pela lei da oferta e da procura, a partir do momento em que a procura está bem abaixo da oferta, qual é a tendência? Que os preços recuem, como aconteceu no ano de 2020, quando então tivemos uma queda substancial dos preços do barril do petróleo no mercado internacional. Agora, a partir do momento em que a economia começa gradativamente a se recuperar no ano de 2021, a demanda por petróleo também começa a aumentar, razão pela qual os preços do barril do petróleo no mercado internacional voltaram a subir. E nós tivemos um fato geopolítico no início de 2022, envolvendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, que acabou gerando um movimento especulativo no mercado do petróleo, e tal fato acabou sendo responsável pelo aumento substancial do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, no primeiro semestre desse ano, principalmente nesse período posterior ao início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do barril do petróleo chegou à barreira dos $120 por barril. Posteriormente, o preço do barril do petróleo voltou a declinar. Então, houve um recuo desse preço em função também de uma tendência que está sendo mostrada por economistas do mundo todo, que envolve o desaquecimento da economia, ou seja,
a queda do nível de atividade econômica em vários países do mundo, e sendo assim, inclusive com uma ameaça eminente de convivermos ou enfrentarmos uma recessão global, e isso fez com que o preço do barril do petróleo recuasse e chegasse a ser vendido agora recentemente a menos de $90 o barril. Então estou fazendo esse esboço para que vocês possam melhor compreender esse quadro atual que envolve a cotação do barril do petróleo no mercado internacional e o porquê dessa oscilação do preço do barril do petróleo nos últimos anos no mercado internacional. Lembrando que, por ser uma das mais importantes commodities, se não a mais importante commodity utilizada pelo homem, o preço do barril do petróleo tem uma importância muito grande porque esse produto está direta e indiretamente relacionado não só à questão dos transportes, até mesmo porque muitos veículos automotores ainda utilizam derivados do petróleo, assim como o petróleo é uma importante matéria-prima, cujos subprodutos são utilizados em diferentes ramos da indústria. E por esse motivo, esse produto é de suma importância para as economias industriais e até mesmo para as economias não industriais do mundo. Então, aqui nós temos agora, nessa imagem, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Professor, quando foi criada a OPEP? A OPEP em si, ela surgiu em 1960, lá em Bagdá, capital do Iraque, quando então o Iraque, o Irã, o Kuwait, a Arábia Saudita e a Venezuela criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Posteriormente, ingressaram outros países à organização e hoje, quando se fala sobre a criação da OPEP, nós citamos que esse grupo agora é denominado OPEP+, porque nós temos os países da OPEP, aqueles fundadores e aqueles que ingressaram posteriormente à organização, e a partir de 2016 nós tivemos o ingresso de 10 novos países a essa organização. Tanto é que a OPEP+, normalmente é chamada de OPEP mais 10 aliados. Então, essa organização, na atualidade, é constituída por 23 países que, somados, detêm aproximadamente 80%, um pouquinho mais, das reservas internacionais de petróleo e que, atualmente, esses países em conjunto respondem por mais de 50% da produção mundial de petróleo. Então, esse mapa aqui permite perceber o seguinte: na cor em negrito, os países membros da OPEP, os membros, negrito, a cor preta. Então, nós temos aqui o Irã, nós temos aqui o Iraque, nós temos aqui o Kuwait, temos aqui a Arábia Saudita, não é isso? Temos aqui os Emirados Árabes Unidos, enfim, a Líbia, a Argélia, a Nigéria, o Gabão, a Guiné Equatorial, Angola. Do lado de cá nós temos a Venezuela. Então, esses países membros da OPEP, os países que tradicionalmente faziam parte desse grupo, posteriormente ingressaram em 2016, quando surge a OPEP+, ou seja, 10 países amigos ou aliados se unem aos membros da OPEP, com maior destaque aqui para a Rússia, para o Cazaquistão, para, por exemplo, Omã, temos aqui o Sudão do Sul, nós temos aqui Brunei, Malásia, nós temos aqui do outro lado o México,
exemplos de países, Cazaquistão, Azerbaijão, que ingressaram nesse grupo, que hoje é constituído por 23 países e que tem um peso muito grande nas suas decisões, porque ao controlar a produção, a oferta de petróleo no mercado mundial, aumentando a produção ou reduzindo a sua produção, esses países acabam por exercer um poder muito grande ou um controle muito grande sobre os preços do petróleo e do gás no mercado internacional. Então, a criação da OPEP, antes que eu me esqueça, né, de dizer, na verdade foi uma resposta às Sete Irmãs, que era um cartel que até a década de 1960, o início da década de 1960, exercia o controle do mercado internacional de petróleo. Essas Sete Irmãs eram constituídas por poderosos grupos internacionais, multinacionais, produtores de petróleo, como, por exemplo, a Exxon, a Shell, a British Petroleum, a Chevron e por aí vai. E, sendo assim, a criação da OPEP, na verdade, veio tirar das Sete Irmãs o poder de manipulação dos preços de produção do petróleo no mercado internacional, criando também um cartel que passou a ser considerado o mais poderoso cartel do petróleo até então existente no mundo. Para que vocês possam entender também o assunto, aqui nós temos os maiores produtores mundiais, perdão, aqui está mundiais do mundo, né? Maiores produtores mundiais de petróleo, aqui está errado, né? Maiores produtores mundiais de petróleo, milhões de barris de petróleo por dia. Então, houve um erro aqui de digitação. Então, por exemplo, esses dados aqui são de 2021. Então, percebe que os Estados Unidos, em 2021, tiveram uma produção média de 18,9 milhões de barris de petróleo. E aí a gente inclui também o gás, tá? Não é só petróleo não, tá? O gás natural liquefeito, o GNL. Então, os Estados Unidos respondendo por cerca de 20% da produção mundial, seguido posteriormente da Arábia Saudita com 10,8 milhões, juntamente com a Rússia, ambos representando aí 11% da produção mundial de petróleo. Em quarto lugar, aparecendo o Canadá, com 5,5 milhões de barris de petróleo, depois a China com 5 milhões, o Iraque com 4,2 milhões. Aqui nós temos posteriormente, né, com 4%, a União dos Estados Árabes ou Estados Árabes Unidos, tanto faz. Depois também com 4% o Brasil, com produção de 3,7 milhões de petróleo, o Irã com 3,5 milhões de petróleo e por aí vai. Então aqui nós temos a composição dos maiores produtores de petróleo no mundo. Eu chamo a atenção que em 2021 o Brasil estava ocupando no ranking mundial a 8ª posição, respondendo aí por cerca de 4% da produção mundial de petróleo. Aqui nós temos também um outro dado, que são os maiores consumidores mundiais de petróleo e gás natural liquefeito do mundo em 2021. Então vocês percebam o seguinte: da mesma forma que os Estados Unidos aparecem como o maior produtor mundial de petróleo, eles aparecem também como o maior consumidor mundial de petróleo, com 18.684.000 barris por dia, seguido da China, com 15.442.000. Então chama a atenção de vocês para o seguinte aspecto: a produção dos Estados Unidos é mais ou menos equivalente ao consumo. Então, na atualidade, nesse exato momento,
os Estados Unidos dependem muito pouco da importação do petróleo. Mesmo assim, eles importam, mas muito menos do que eles importavam até alguns anos atrás, porque os americanos começaram a produzir em larga escala o gás e o óleo de xisto, que também é um hidrocarboneto que possui constituição química muito semelhante à do petróleo, razão pela qual os norte-americanos passaram a figurar novamente como um dos grandes produtores mundiais de petróleo. Então, como a produção interna ela é mais ou menos equivalente à demanda, isso gera uma menor dependência norte-americana em relação à importação do petróleo, o que não acontece, por exemplo, com a China, cuja produção é pouco superior a 5 milhões de barris por dia, que não deixa de ser uma grande produção, mas o consumo é de 15 milhões 442 mil barris por dia. E se nós levarmos em consideração que a China é, na atualidade, o país onde o consumo de petróleo e derivados mais cresce no mundo, você vai chegar a uma conclusão que essa dependência externa da China em relação à importação do petróleo vai aumentar progressivamente, razão pela qual nós temos que observar que essa dependência da China em relação ao consumo do petróleo leva o país a promover grandes investimentos nas regiões produtoras de petróleo, não só lá no Oriente Médio, na África, está investindo na América Latina, inclusive aqui no Brasil, para garantir o suprimento necessário que esse país precisa para dar continuidade à sua trajetória de crescimento econômico. Então depois aparece aqui em terceiro lugar a Índia, com 4.878.000 barris por dia, a Arábia Saudita com 3.595.000 barris por dia, a Rússia aparece em quinto com 3.407.000. Então no caso, por exemplo, da Arábia Saudita e Rússia, que produzem mais de 10 milhões de barris por dia, isso gera um excedente exportável muito grande, constituindo-se assim numa importante fonte de divisas para esses países. Repare, o Japão aparece em sexto, com 3.341.000 barris por dia, a Coreia do Sul em sétimo, com 2.813.000 barris por dia, o Brasil na oitava posição, com 2.252.000 barris por dia, isso dados do ano de 2021. Então, ora, se o Brasil estava produzindo mais de 3.700.000 e consumindo mais de 2.200.000, isso quer dizer que o nosso país também gera um excedente exportável, sendo hoje a venda do petróleo no mercado internacional uma importante fonte de divisas para o nosso país. Aqui nós temos, a variação do preço do barril do petróleo em 2022. Então, para que vocês tenham ideia, eu abri a aula falando sobre essa variação do preço do barril do petróleo. Então, como toda e qualquer commodity, os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que aqui nós temos uma oscilação do preço do barril do petróleo. Observe que aqui na altura de março de 2022, o preço do barril do petróleo chegou a quase $130. Isso foi o maior preço até então verificado nos últimos anos. Então, o desfecho, o desenrolar dessa guerra, ela acabou causando uma alta substancial do preço do barril do petróleo, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia gerou um movimento especulativo no mercado do petróleo. E isso acabou sendo um dos fatores responsáveis pela alta do preço, até mesmo porque a Rússia, como detentora de grandes reservas internacionais, figurando juntamente com a Arábia Saudita na segunda posição no ranking entre os maiores produtores mundiais de petróleo,
um país que exporta um volume muito grande de petróleo e gás natural liquefeito. Ora, a partir do momento em que ocorrem as sanções que Estados Unidos e seus aliados, sobretudo da União Europeia, imporam à Rússia, reduzindo assim a compra de petróleo e gás russo, o que aconteceu? Ora, esse movimento especulativo acabou gerando uma pressão no início de alta, porque havia uma incerteza muito grande no mercado, e quando há uma incerteza no mercado, você tem a movimentação especulativa que acabou gerando essa alta substancial do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Agora, posteriormente, nós tivemos uma oscilação, uma variação, períodos de queda, períodos de alta, períodos de queda, período de alta, e depois de junho de 2022, o que se observou foi uma tendência maior de queda do que alta. Então, o preço do barril do petróleo ele começou a recuar no mercado internacional. Por quê? Porque, de acordo com renomados economistas, renomadas instituições financeiras, analistas, o mundo caminhava como caminha para um processo recessivo. Vários países do mundo registrando alta na inflação, que deriva de uma complexidade muito grande. Eu tenho uma aula falando exatamente sobre essa questão da inflação, né? Em parte motivada pelos efeitos da Covid-19, né? Que acabou afetando a cadeia de suprimento de componentes para a indústria, também acabou prejudicando o transporte marítimo. Então, isso gerou uma alta no preço dos fretes e tudo mais, e isso acabou por gerar também uma eminente desconfiança dos analistas internacionais que, de acordo com os indicadores econômicos apresentados, indicavam que vários países do mundo, inclusive a maior economia do mundo, Estados Unidos, se encontrava numa trajetória em direção ao processo de recessão, assim como vários países da União Europeia. Ora, se você tem uma queda do nível de atividade econômica, o desaquecimento da economia, ele traz como imediata consequência a queda do preço do barril do petróleo. Aí você vai me perguntar, mas por que isso vai causar ou causou a queda do preço do barril do petróleo? Porque todo produto tem o seu preço regulado pela lei da oferta e da procura. Então, se o mundo ele caminha para um processo recessivo, ora, a tendência é que a demanda fique acima, ou seja, a oferta de produtos fique acima do consumo. E quando isso acontece, os preços recuam. Então, essa era uma tendência verificada, inclusive, para o preço do barril do petróleo no mercado mundial. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que agora em outubro de 2022 existe essa projeção de alta? Inclusive, com analistas dizendo que o preço do barril do petróleo poderá chegar no ano de 2023 à barreira dos 110 a 120 dólares, ou seja, chegar num patamar bem próximo daquele que se encontrava em março de 2022, quando tivemos, vamos dizer assim, o maior impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no contexto dos movimentos especulativos inseridos dentro do mercado internacional do petróleo. Agora, essa tendência de alta que está sendo verificada para o ano de 2023, aqui nós temos o preço em outubro, nós estamos no início de outubro de 2022. Então, os preços hoje do barril do petróleo já se encontram acima dos 90 dólares, e a tendência até dezembro é que esse preço já chegue à casa dos 100, e a partir daí, janeiro, fevereiro, março de 2023, o preço do barril do petróleo
podendo ultrapassar a barreira dos 110, 120 dólares. Agora, são projeções que nem sempre se confirmam. Que fique bem claro isso, se você pegar o posicionamento dos analistas do mercado do petróleo e gás e as projeções feitas por esses analistas e renomadas instituições especializadas no mercado do petróleo, você vai perceber que essas projeções, muitas vezes, elas acabam não se confirmando, porque na economia existe uma lógica que é a lógica da incerteza. Então, eu acredito piamente que, caso se confirme esse processo recessivo e essa recessão se estenda pelo ano de 2023, que provavelmente o preço do barril do petróleo possa recuar. Agora, isso também vai depender muito da decisão da OPEP+, em manter a produção. Agora mesmo, no dia 6 de outubro de 2022, a OPEP+, anunciou o corte na produção de 2 milhões de barris de petróleo para forçar o quê? A alta do preço no mercado internacional. Então, como eu estou querendo que vocês entendam que os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. Como a OPEP+, ela responde hoje por mais de 50% da produção mundial de petróleo, detendo mais de 80% das reservas internacionais de petróleo, a partir do momento em que os líderes da OPEP+, decidem cortar a produção para reduzir a oferta do produto no mercado internacional, isso gera um movimento de alta e é isso que está sendo projetado para o ano de 2023, nesse exato momento. Um movimento de alta em função da decisão da OPEP+, em reduzir a oferta de petróleo no mercado internacional. Apesar disso estar gerando para o governo norte-americano um desconforto, o presidente Joe Biden tem pressionado o governo da Arábia Saudita para manter os níveis de produção, mas o governo da Arábia Saudita está seguindo exatamente aquilo que está sendo decidido nos encontros da OPEP+. Agora, em dezembro desse ano, teremos mais uma reunião da OPEP+, quando então poderemos ter uma noção mais aprofundada da tendência do mercado do petróleo para o ano de 2023. Agora, essa alta do petróleo no mercado mundial, ela também nos remete, aqui no caso do Brasil, a pensarmos como serão os preços dos derivados do petróleo já nesse final do ano e início do ano que vem. Independentemente de ter um pleito agora de segundo turno, dia 30 de outubro, o que eu estou dando aqui é aula, viu? Não estou colocando aqui posicionamento político, não. E vocês vão comprovar que o preço da gasolina, do óleo diesel vai voltar a subir exatamente depois das eleições. Porque, na verdade, a gente sabe, quem tem cabelo branco, quem tem um pouquinho de conhecimento, experiência de vida, a gente sabe que esses preços que caíram agora foram fruto de um movimento político dentro de um processo eleitoral. Isso é inválido? Não. Eu não acho que seja inválido fazer isso. Mas eu quero que vocês entendam que os preços eles irão se ajustar depois das eleições, porque não vai ter como a Petrobras segurar os preços, até mesmo porque a política externa da Petrobras ou a política de preços da Petrobras é de atrelar os preços dos combustíveis e derivados de petróleo aqui no Brasil aos preços que são praticados no mercado internacional. Não vou aqui dizer se isso é bom ou ruim, não cabe a mim analisar essa questão, porque a Petrobras é uma empresa de capital misto, o governo é acionista, mas tem também empresários do setor privado que detém ações da empresa, então a empresa ela tem que ser administrada dentro daquilo que ela acha mais conveniente. Enfim, não vou aqui dizer se ela está certa ou errada, no meu ponto de vista. Se você pegar o custo de produção do petróleo, do barril do petróleo no Brasil, e os preços que são praticados aqui hoje,
eu acho que estão acima daquilo que poderia ser, até mesmo porque há de se entender que o Brasil hoje é autossuficiente na produção do petróleo, mas entendendo a lógica de mercado, a gente também tem que compreender o outro aspecto, que é o aspecto empresarial, que eu não vou me posicionar contra, porque a empresa ela tem que ser gerida como toda e qualquer empresa privada, com um objetivo central direcionado ao lucro. Então a gente tem que analisar e tem que se posicionar dentro de uma linha de raciocínio coerente, não uma linha de raciocínio no campo ideológico, né? Não é o que eu quero, é aquilo que tem que ser feito, é o princípio de administração de qualquer empresa cuja meta é obter o lucro dentro de um sistema capitalista, e não poderia ser diferente, porque o capitalismo tem como pilar essencial o lucro. Então vamos lá. Aqui nós temos, né, a queda dos estoques de petróleo no mundo é um outro fator que está pressionando a alta do preço do barril nesse momento no mercado internacional. Os estoques de petróleo e gás natural liquefeito em vários países do mundo, principalmente lá da Europa, estão em níveis muito baixos, até mesmo porque as sanções econômicas impostas pelos países da União Europeia à Rússia, de certa forma, têm sido também prejudicial a esses países. Por quê? A Rússia, para alguns países da Europa, é o principal fornecedor de gás natural e sendo também importante, em alguns casos, no fornecimento de petróleo. Então você não consegue substituir da noite para o dia vamos dizer assim, um fornecedor de grande importância como é a Rússia. E isso está fazendo com que os países da Europa, de certa forma, queimem, entre aspas, seus estoques e, num determinado momento, terão que repor. Então, isso vai fazer com que a demanda pelo produto aumente. Agora, se a OPEP+, ela corta a produção em 2 milhões de barris por dia, e num determinado momento você vai ter o crescimento da demanda do petróleo, até mesmo porque se nós temos que analisar esse caso também. Se a economia mundial ela voltar a crescer, a trajetória de crescimento, recuperação, e eu acredito que isso deva acontecer, talvez não no primeiro semestre de 2023, mas de repente já no segundo semestre de 2023, a demanda por petróleo vai aumentar. Então a pressão sobre o preço do barril do petróleo também irá aumentar, e isso, de certa forma, é bastante previsível, porque aquilo que eu volto a repetir, os preços são regulados pela lei da oferta e da procura, e não pode ser diferente. É assim que funcionam as leis de mercado. Aqui nós temos o petróleo acima dos $100 o barril em 2023, é aquilo que está sendo projetado hoje por importantes analistas do mercado do petróleo. Eu acredito que também, piamente, que esses preços, pelo menos nos primeiros meses de 2023, devem seguir essa tendência, né? E se a economia mundial voltar a crescer num ritmo mais acelerado e esse fantasma de recessão desaparecer, a pressão sobre o preço do petróleo vai aumentar e talvez os preços do barril do petróleo até possam se manter acima dos $120. Tudo é uma previsão. Como eu disse, né, você prevê o mercado do petróleo, você atirar no escuro, porque se você pega as análises feitas por especialistas durante, por exemplo, os últimos 20 anos sobre o preço do barril do petróleo no mercado mundial, eles erraram mais do que acertaram. Não porque são incompetentes, não é isso, é porque a economia é incerta. Então, de repente, você tem uma projeção que não se confirma. E isso acaba também interferindo nos preços, né, das commodities importantes
para o mundo, como é, no caso, o petróleo e o gás liquefeito natural. Então, nós aqui esperamos, né, que o preço do petróleo fique abaixo, né, dos $90, ou até menos do que isso, para que os combustíveis fiquem mais baratos. Agora, as leis do mercado, ou as leis de mercado, não funcionam dessa forma. Então, temos aí uma projeção sombria para o início do ano de 2023, e olha que é uma projeção sombria no cenário de crise, algo totalmente assim incoerente, porque no cenário de crise a tendência do preço do barril do petróleo seria cair. Mas está havendo um movimento no sentido contrário, e nesse momento o que a gente pode prever é a alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional, e isso vai pressionar aqui no Brasil também os preços dos combustíveis já no final do ano, e de repente poderemos ter a volta do litro da gasolina a R$6, R$7 nos próximos meses. Lá na frente vamos ver se essas previsões vão se confirmar ou não. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Estou deixando aqui mais uma vez esses meus grupos aqui do Facebook, onde lá na área de arquivo vocês têm acesso aos PDFs com as matérias que são cobradas em concursos. Então, esses PDFs servem para preparar os alunos para concursos militares, vestibulares, escolas técnicas, enfim. Além da matéria, nós temos lá os PDFs com bancos de questões e provas comentadas, tudo isso sem custo nenhum para você, porque o canal GeoGênio não é monetizado, ele só tem um objetivo: democratizar o ensino da geografia, dando oportunidade a quem não pode pagar um curso, quem não pode pagar uma escola privada, ter acesso pelo menos à aula de geografia com todo o programa sendo desenvolvido, dando-lhe a oportunidade de ter um bom desempenho e sempre me colocando disponível para tirar dúvidas de vocês pelo canal GeoGênio na parte dos comentários. Valeu, moçada! Tenha um bom final de semana, hoje 9 de outubro de 2022, domingo. Que Papai do Céu abençoe suas famílias. Valeu? Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!